Aula 9. Números. O livro de Números pode ser comparado a um livro diário que narra acontecimentos do povo de Israel, desde o Horebe até as planícies de Moabe, nas proximidades do Jordão. Números. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vu-lo darei. Vai conosco, e te faremos bem, porque o Senhor falou bem acerca de Israel. Números revela a bênção de Deus sobre Israel, para que esse tivesse condição de conquistar a terra prometida e possuí-la. Em Números, encontramos histórias fascinantes e repletas de lições profundas para a vida cristã. E é nesse livro que notamos de forma mais clara o contraste entre o terrível juízo de Deus, que recai sobre os ímpios e desobedientes, e a forma paciente e bondosa em tratar seus filhos. Historicamente falando, Números continua a narração onde o Êxodo a deixou, e vem a ser o livro das peregrinações no deserto de um povo remido que não conseguiu entrar na terra por Cádiz Barneia. Em Números, encontramos histórias fascinantes e repletas de lições profundas para a vida cristã. E é nesse livro que notamos de forma mais clara o contraste entre o terrível juízo de Deus, que recai sobre os ímpios e desobedientes, e a forma paciente e bondosa em tratar de seus filhos. O livro de Números abrange um período de aproximadamente 39 anos da peregrinação de Israel sobre a Palestina, após o êxodo do Egito, desde Monte Sinai até as margens do Rio Jordão, em frente a Jericó. No decorrer deste período, o tabernáculo foi o ponto central, tanto da vida civil como da religiosa, visto como era aqui onde Moisés exercia suas funções administrativas. Números constitui uma coleção não muito estruturada de informações, narrativas e rituais. No Novo Testamento se encontram diversas referências ao livro de Números, onde é dito expressamente que as experiências no deserto estão registradas para nossa advertência. Tudo isto lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão escritas para aviso nosso. Historicamente falando, Números continua a história onde Êxodo a deixou, e vem a ser o livro das peregrinações no deserto de um povo remido, que não conseguiu entrar na terra por Cádiz Barneia. Números. Data. O livro de Números abrange um período de aproximadamente 39 anos da peregrinação de Israel sobre a Palestina, após o êxodo do Egito, e foi escrito
provavelmente no ano 1452 a.C. Ainda permanece as dúvidas com respeito à exatidão das datas de muitas histórias que o livro de Números apresenta. No entanto, as recentes pesquisas teológicas, em consonância com achados e estudos arqueológicos, parecem mesmo confirmar que a época em que o livro foi escrito se deu em torno do ano de 1452 a.C. O livro de Números abrange um período de aproximadamente 39 anos da peregrinação de Israel sobre a Palestina, após o êxodo do Egito. Números. Autor. O autor do livro de Números é comumente aceito como Moisés. Tem surgido dúvidas quanto à autoria mosaica, porém, tanto judeus como cristãos consideram Moisés o autor do livro de Números. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor, através de Moisés, aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. Jesus Cristo revelado em Números. Três dos muitos tipos messiânicos em Números merecem considerável destaque. Primeiro, a rocha, descrita em Números 20, versículo 11, que diz: Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu água copiosamente, e a congregação bebeu, e os seus animais. Esse tipo messiânico é explicado no Novo Testamento, em 1 Coríntios 10, versículo 4, que diz: E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Primeiro tipo messiânico em Números, a rocha, Números capítulo 20, versículo 11. Segundo tipo messiânico, a serpente de bronze, descrita em Números 21, versículo 9, que diz: Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. Esse tipo messiânico é explicado no Novo Testamento, em João, capítulo 3, versículo 14, que diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Segundo tipo messiânico em Números, a serpente de bronze, Números capítulo 21, versículo 9. O terceiro e último tipo messiânico apresentado em Números é as cidades de refúgio, descrita em Números 35, versículo 6. Entre as cidades que darei aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio. Esse tipo messiânico é explicado no Novo Testamento, em Hebreus 6, versículo 18b, que diz: Tenhamos
poderosa consolação, nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Terceiro tipo messiânico em Números: as cidades de refúgio. Números, capítulo 35, versículo 6a. Temos então, no livro de Números, esses três tipos de Cristo de maneira mais evidente, o que torna um pouco difícil a escolha dentre um deles. Porém, é possível perceber que a serpente de bronze parece traduzir de forma mais abrangente a tipologia de Cristo que se apresenta neste livro. Diante disso, afirmo ser essa a forma como Jesus se apresenta no livro de Números, ou seja, Jesus Cristo, o que foi levantado. O livro de Números foi escrito provavelmente no ano de 1452 a.C. Números. Tema principal: lembrando ser o livro de Números, o livro das peregrinações no deserto, de um povo remido, que não conseguiu entrar na terra por Cádiz Barneia, será preciso fazer apenas uma pergunta para se descobrir o tema deste livro. Por que o povo não conseguiu entrar na terra? A resposta dessa pergunta é incredulidade. Assim, o tema principal do livro é: a incredulidade impede a entrada à vida abundante. Tema principal: a incredulidade impede a entrada à vida abundante. Números. Palavra-chave: peregrinações é a palavra-chave do livro de Números. Fica fácil perceber isso, especialmente ao descobrir que toda a história do livro se dá num período de aproximadamente 40 anos, em que Israel peregrinava sobre a Palestina após o êxodo do Egito. A serpente de bronze parece traduzir de forma mais abrangente a tipologia de Cristo no livro de Números. Diante disso, afirmamos ser essa a forma como Jesus se apresenta no livro de Números, ou seja, Jesus Cristo, o que foi levantado. Números. Divisão.